Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a vida do teu servo nessa noite. Pai Celestial, ele é, Senhor, uma atalaia. Pai, nas tuas mãos, usa da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quiser. Mas, Senhor, se aprove aqui a tua vontade sobre a vida dele. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Como o pastor Elson falou, eu sou Esdras, ou Esdras, não depende como você preferir me chamar. Para todos os efeitos, eu sou o pai da Esther. Tá bom? Eu queria pedir aos irmãos abrir a palavra de vocês em Efésios, capítulo 6. Sou marido dessa mulher que ficou aqui antes. Glória ao Senhor. Efésios, a gente vai ler capítulo 6, a partir do verso 13. Glória a Deus. Efésios 6, 13. Os irmãos vão pedir um favor. Podem se aceitar. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 13. E a palavra de Deus vai dizer assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem do Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração com todos os santos. Amém? Só até aí. Agora eu queria fazer mais uma oração, não anulando a oração que vocês já fizeram juntamente aqui com o pastor Elson. Eu queria que vocês repetissem a oração junto comigo, e junto com isso eu queria que vocês estendessem novamente as mãos de vocês para cá. Repitam comigo: Pai, usa a vida do teu filho, do teu servo, para falar comigo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Essa palavra veio ao meu coração depois de muitas ministrações que a gente veio ouvindo, até mencionei ela hoje, para quem está no grupo dos homens, eu creio que é quase todos aqui do Ministério da Terra, seja daqui de Areias, Café, enfim. Eu trouxe apenas uma pincelada do que eu queria trazer hoje. E hoje eu queria falar sobre como a gente vencer o dia mau. Um dia em que parece que nada contribui. Um dia que parece que não tem mais chão. Parece que é o dia que é para a gente, o primeiro pensamento que vem é para a gente sair da igreja. É para a gente abandonar as coisas de Deus, para a gente abandonar o ministério, para a gente querer largar mão de família, para a gente querer tirar a própria vida. Esse é o dia mau. O dia em que você depositou tanta força, fez tanto esforço para conquistar algo, e parece que esse algo não vem, parece que está sempre pedindo, e parece que chega um dia que tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida e na sua vida acaba se tornando mais e mais distante. É
um dia em que a gente parece que fica vendo tudo se desmoronar. E a palavra vai nos ensinar como vencer esse dia, porque esse dia ele vai chegar na minha vida, na sua vida, e nós temos que passar por ele, temos que vencer ele, não passar, mas vencer ele. Tem uma diferença, que pessoas vivem no luto, e ao invés de vivenciar no luto, elas querem passar como se nada tivesse acontecido, mas a Bíblia vai nos apontar que esses tipos de circunstâncias não temos que passar, nós temos que vencer, porque pode ser que aconteça novamente, e se acontecer novamente, as nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente não vai estar preparado para que isso aconteça novamente. Mas quando nós vencemos uma situação que vem na nossa vida que nós não esperávamos, o que nós temíamos, pode até vir novamente, mas nós sabemos o segredo de como nós vamos vencer essa situação novamente. E é sobre isso que eu quero falar aqui para vocês esta noite. O apóstolo Paulo ele vai começar a ensinar a sua igreja, Deus vai começar a ensinar a sua igreja de como vencer esse dia mau. E ele vai falar assim, olha, esse dia mau, ele é uma guerra, ele é uma batalha. E para toda batalha a gente tem que fazer uma preparação, a gente não pode apenas ir falando assim, eu fui alistado por Deus, eu vou para a guerra. Não, não é assim. A gente tem um exército no Brasil e toda pessoa que vai se alistar, que vai estar de prontidão para servir, ela não vai lá e falar assim, cheguei aqui, para que guerra eu vou? Não é assim que acontece. Ela chega lá e fala assim, eu vim aqui para servir. Como eu começo? E ela vai começar a passar por um treinamento. E esse treinamento, muitas das vezes, ele é mais rigoroso do que a própria guerra. Para que quando chega a própria guerra, a gente venha estar preparado para todos os tipos de situação. Nessa guerra, o apóstolo Paulo, ele vai direcionar, guiado pelo Espírito Santo, a que cada um de nós, crentes, filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, se revista. E esse revestimento é através de atitudes, é através dos nossos pensamentos. Ele vai começar tomando um exemplo daquilo que ele via muito. Como romano, ele começa a falar assim, uma comparação, para nos revestirmos assim como se revestia um soldado romano. Ele vai começar falando para que a gente venha se revestir, colocando o cinto da verdade. O cinturão, ele era uma peça que ela ligava toda a armadura, ela dava sustentação a toda a armadura. E além disso, da sustentação a toda a armadura, ela também mantinha o guerreiro numa posição ereta para que ele não prejudicasse o seu corpo. Além do mais, nesse cinturão também ficava guardado uma bainha que era para que colocasse a espada que ele iria usar. E o apóstolo Paulo vai começar falando que esse cinto é o cinto da verdade. Para nós vencermos o dia mau, não é a gente buscar, procurar vencer esse dia mau, disfarçando como se nada tivesse acontecendo, mas é vivê-lo de uma forma verdadeira, com interesse de coração, com verdade. Às vezes a gente procura disfarçar, fingir que nada está acontecendo, criamos ilusões, e aí começam as mentiras na nossa mente, na nossa cabeça. Só que isso é o que o diabo, o nosso adversário, o reino, ele age dessa forma no reino espiritual, lançando esses dardos, essas setas, para que a gente venha se entregar à mentira. Mas a palavra vai nos instruir que nós temos que continuar vivendo na verdade. Efésios capítulo 4, verso 25 vai dizer: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como eu tinha falado, o revestimento,
A gente às vezes se imagina pegando, orando, falando assim: Senhor, me reveste da sua armadura, mas o revestimento é renúncia. A gente começar a renunciar a atitudes que tínhamos quando estávamos no mundo. Deixar de falar mentiras. Até eu estava trabalhando na Dental Premium há uns 2 anos atrás, eu vivi uma situação inusitada. Achei isso muito engraçado. Um abençoado, crente, estava conversando com ele. Aí acabou o serviço, a gente foi tomar uma água, paramos e começamos a tomar água e começar a conversar as coisas da igreja. Aí do nada, sempre nessas horas, né? Quando a gente está bebendo água, soltando aquela conversa em questão de 2 minutos, apareceu o nosso líder, o chefe. Aí ele chegou e falou assim: ô, o que vocês estão fazendo? Aí eu falei assim: nada, estou tomando água. Aí ele falou assim: não, a gente veio aqui para a gente ver como é que estava a rua e tal. Eu olhei assim para ele: rapaz, mas não está fazendo nada, mano. Não tem para que mentir. Às vezes quando a gente se pega em situações conflitantes, que podem nos trazer um pouco de timidez, de vergonha, o instinto do ser humano carnal, ele vai nos levar a um mundo de mentiras. Só que daí, logo em seguida, eu já falei a verdade, né? Eu falei assim: a gente não está fazendo nada. O rapaz começou a ficar meio vermelho. E o que acontece também quando a gente, quando estava no mundo, contávamos mentiras, quando essas mentiras eram descobertas, o primeiro sentimento que vinha ao nosso coração era vergonha, humilhação, mas Deus, Ele nos chamou para vivermos na verdade. Portanto, a gente tem que deixar as mentiras, deixar de procurar falar aquelas mentirinhas brancas que as pessoas dizem e ser mais verdadeiro nos nossos tratos, na nossa palavra, nos nossos votos que a gente faz com Deus. Viver verdadeiramente. Fazendo isso é uma forma de nós nos revestirmos, colocar o cinturão da verdade. Às vezes a gente quer pregar tanto, mas sabe o que sustenta a palavra que eu e você prega? É o cinturão da verdade, é você viver verdadeiramente. A sua palavra tem um peso de verdade quando você vive ela dessa maneira. Paulo uma vez estava pregando não, mas instruindo Timóteo, falando assim: Timóteo, olha, apega-te a palavra, faz tudo que ela está falando para você fazer, porque você praticando ela, você vai salvar tanto aqueles que lhe ouvem quanto a você mesmo. Então, a forma de nós salvarmos as pessoas é o nosso testemunho, firmado na palavra, que é a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Aleluia. Vencendo o dia mal. Nós não somos chamados de mentirosos se a gente contou uma mentira em tempos passados, mas se a gente permanece mentindo, nos tornamos filhos do diabo. Mas eu creio que não há filhos do diabo aqui, só há filhos de Deus. Eles que a verdade, não escondem nada de ninguém, porque assim como está escrito em João 8:44, o verso B, ali no finalzinho vai dizer que o diabo é o pai da mentira. A palavra também vai nos alertar que nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas sim pela verdade. 2 Coríntios 13, verso 8. A segunda peça que o apóstolo Paulo vai falar é a couraça da justiça. A couraça ficava na região do tórax. Então, quem já deduz que era para proteger o peito, coração, sentimentos. Como que a couraça vai nos proteger? Vai proteger os nossos sentimentos, o nosso coração. A palavra vai dizer que é a couraça da justiça. E uma coisa que eu vim aprender esses dias sobre justiça. O que era a justiça?
E na palavra a gente sempre vê assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu fui lendo aquela carta de Jesus, Mateus capítulo 5, não a carta de Jesus, mas de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus ministrando o maior sermão de todos os tempos. Eu aprendi uma coisa, o que era a justiça segundo Jesus. Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus vai falar, está ministrando e ele vai falar assim: olha, se a justiça de vocês não for maior que a dos fariseus e dos escribas, você isso. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso Jesus falando. Agora, o que é que os fariseus faziam? Qual que eram os atos de justiça que os fariseus faziam? Os fariseus, eles davam dízimo, eles davam esmolas, eles liam a Bíblia, oravam, jejuavam, eles perdoavam dívidas, e tudo isso eram atos de justiça. Tem até hoje, lá em Israel tem isso, que se chama Sedacá, que são os atos de justiça. Mas eu não quero entrar nesse tempo, que isso já é muito extenso. Mas enfim, esses eram os atos de justiça. E como que isso protegia o coração dele, o nosso coração? Eu aprendi uma coisa, que tudo isso que Deus pedia era uma forma da gente vencer os sentimentos que vem subindo em nossos corações. Sabe, quando eu e você, durante o momento da oferta, ou da polícia, dízimos, quando a gente vem trazer a casa do Senhor, eu aprendi que também isso é uma forma de eu e você vencermos as nossas emoções, vencer a ganância, vencer a avareza, porque como que uma pessoa que está com um coração cheio de avareza, de ganância, ela vai dar aquilo que ela quer esconder? Então isso é uma forma de você vencer a sua própria carne, vencer o dia mal. Quando a gente vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, sabe o que a gente vai começar a fazer? A gente vai matar o nosso eu, vai fazer uma coisa que nós não conseguimos de fazer. E assim a gente vai aprendendo, sabe mais um pouco de quê? De diminuir soberba, orgulho, presunção, sentimentos que sobem no nosso coração. Deus havia instruído o seu povo de fazer essas coisas, mas quando a gente não se disponibiliza de, num momento, numa semana, num dia, ou até mesmo num mês, de chegar no nosso quarto, a gente ajoelhar, falar: Senhor, eu reconheço que eu sou falho, que eu pequei, que eu dependo do Senhor, eu preciso da sua ajuda, que o Senhor possa me perdoar. Quando a gente não toma esse tipo de atitude, soberba, arrogância, vai subindo no nosso coração. Tem uma palavra em Provérbios que vai dizer que a soberba ela precede a ruína, mas a humildade ela precede a honra. Então que a gente venha tomar, fazer, praticar esses atos de justiça, para que a gente possa vencer o dia mal. Sabe que uma pessoa que praticava tudo isso, que a gente gosta muito de ministrar, mas que às vezes se torna até difícil de viver como chega na nossa vez, foi Jó. Jó, ele ofertava pela vida dos seus filhos, e conhecia Deus de ouvir falar, mas o dia mal chegou para ele. E como alguns ou todos aqui sabem, ele deixou de fazer tais coisas? Não, ele permaneceu íntegro, verdadeiro, ele continuou em tudo aquilo que ele fazia antes, porque ele temia ao Senhor. Amém? Amém. A terceira peça que Paulo vai citar é a sandália do Evangelho da Paz. As sandálias que os soldados romanos usavam, elas protegiam seus pés de lugares perigosos, mas também de lugares onde passavam serpentes e escorpiões, onde você
possivelmente poderiam ser envenenados, porque esse tipo de bichos peçonhentos, eles procuram dar o bote aonde? No calcanhar. Então, ela fala assim, olha, causa o evangelho da paz. Como que a gente se livra desse tipo de coisa? E aqui eu encontrei mais um segredo, olha. Às vezes eu fui muito ministrado de que essa armadura, ela era muito assim, eram 5 peças de defesa e uma de ataque pela espada. Mas eu aprendi que a sandália, ela também era usada como forma de ataque. Não para os romanos, mas para mim e para você. A palavra vai falar em Romanos 16, 20. Deixa eu ver se vai aparecer ali. Tem esperando. Já que aparece aqui. Romanos 16, 20. Eu gostei dessa Bíblia aqui. Glória a Deus. Romanos 16, 20. Vai falar que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Sabe quem é Satanás? Aí, obrigado. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Sabe quem é Satanás? Aquele que engana, aquele que faz ilusão. E a Bíblia está dizendo que Deus da paz, Ele vai colocar ele debaixo dos nossos pés. As situações enganadoras vão ficar todas debaixo dos seus pés. A ilusão que poderia estar sendo criada diante de você, você vai pisar nela. Mas como vamos fazer isso? A palavra vai dizer, Paulo vai nos instruir, porque isso também é uma coisa que acontece no dia mal. Não é somente quando tem situações ruins, mas o dia mal é quando você cede a ilusão. Você caiu no dia mal. Causando a sandália do Evangelho da Paz é buscar viver em paz. E uma pergunta que eu tenho para fazer, que veio também ao meu coração, porque antes de a palavra para vocês, também veio para mim, você tem buscado viver em paz? Ou tem buscado confusões? Porque a palavra vai nos instruir a viver em paz. Hebreus capítulo 12, verso 14, ou é 14, 12, deixa eu ver, 12, 14, vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a palavra está instruindo a mim e a você a vivermos em paz uns com os outros, porque fazendo isso a gente está calçando o Evangelho da paz. E às vezes, agora isso está dentro da nossa casa, às vezes a gente prefere ter razão do que viver em paz. E agora eu pergunto para vocês novamente, seja na sua casa, seja em ambientes familiares, você prefere ter razão ou viver em paz? O que vale a sua paz? E a palavra vem nos instruir, então calce o Evangelho da paz. Busque viver em paz. A quarta peça que Paulo vai explicar no escudo. Sobretudo, tomem o escudo da fé. Falei isso na manhã de hoje. Sobretudo, tomem o escudo da fé. De todas as peças, o apóstolo Paulo, quando chega no escudo da fé, ele fala assim: sobretudo. Além de tudo, vocês já estão fazendo, usem o escudo da fé. Como que usa isso? O escudo da fé, nos tempos dos romanos, quando havia guerras, essas guerras aconteciam sempre onde tinha lugares com água. Porque uma estratégia do inimigo era pegar as flechas, colocar primeiro o bicho e colocar fogo nessas flechas. Então, uma estratégia do povo romano era, onde tivesse água, eles iam lá, molhavam nos escudos e iam para a batalha, para que quando as flechas viessem, elas fossem apagadas. Mas
Na minha vida, na sua vida, como que isso funciona? Como que a gente apaga esses dados? O que são esses dados? Esses dados que o diabo lança na minha vida e na sua vida é a dúvida. Sabe aqueles cultos que Deus ministra poderosamente nas nossas vidas, onde no nosso espírito, no seu espírito, você toma posse de uma promessa, e você ganha ali uma certeza, uma convicção, ali uma fé gerada. Mas saindo daqui, saindo do ambiente da fé, parece que você se encontra com charada do plano todo, porque ele começa a bater a realidade, falando assim na sua mente: será que isso pode acontecer? Nossa, eu recebi uma promessa falando que eu vou para as nações, eu peguei isso no meu espírito, mas olha onde eu moro. Nossa, eu recebi uma promessa falando que eu ia ser líder de multidões, mas na minha célula só tem uma pessoa, e quando essa pessoa às vezes ainda nem vai. Será que isso vai acontecer? Às vezes vem uma palavra no nosso coração falando que eu e você vamos ser reconhecidos do nosso trabalho, do nosso emprego, e quando a gente chega lá, você olha para você mesmo, olha para as pessoas que estão em cargos maiores e começa a abrir o pensamento: será que vai acontecer? Mas deixa eu pegar uma coisa para vocês. Quem foi que fez a promessa? Foi Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Então, o que temos que fazer é levantar essa certeza que foi gerada aqui neste ambiente. Todas as vezes que vier essas incertezas, essas dúvidas, você proclame no seu coração, na sua mente, diga: o meu Deus, a sua palavra é fiel, vai acontecer. Vai acontecer. Parece que as situações começam a complicar depois que você recebe uma palavra. Parece que ao invés de você estar indo para frente em direção a ela, parece que você vai estar retrocedendo. Parece que tudo vai se fechando. Mas isso é normal, sabe? O povo de Deus havia recebido uma promessa, dizendo que eles iriam sair da terra da escravidão e iriam entrar na terra prometida. Em Êxodo 14, a palavra vai falar que eles chegam de frente do Mar Vermelho. E a palavra vai falar que um lugar que se chamava Pirraiot, que era um lugar sem saída. Montanhas ao lado, o Mar Vermelho na frente, o exército inimigo atrás. Mas Deus falou que ia levar eles, ia conduzir eles à terra prometida. E agora eles chegam numa situação. E agora eles chegam numa situação que não tem saída. O nome do lugar já era esse, sem saída. E eles agora olham para frente, o Mar Vermelho. Olham para trás, um inimigo furioso, espada, cheio de armas, cheio de tudo contra eles. E aí o que bate nessas horas? Desespero. Não havia como lá no Egito para nos enterrar, a gente vai morrer aqui agora. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: não se desesperem, porque Deus, meu Deus, o seu Deus, Ele vai abrir o Mar Vermelho para vocês. Você chega ali do lado, Ele prometeu que você entraria, que você passaria. Então, creia numa coisa: se o dia chegou, o dia não chegou, levante o seu escudo da fé, use a sua fé para você apagar todos os dados, todas as dúvidas, porque você vai passar. Aleluia. Aleluia, Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dar continuidade, agora ele vai citar o capacete da salvação. Meditando um pouco nesse capacete da salvação, é um ambiente agora eu estou iniciando, não é uma área de conhecimento, mas ultimamente eu estou trabalhando numa área onde boa parte do período onde eu trabalho agora é um lugar chamado CAPS. Um lugar onde muitas pessoas temem, porque falam que é lugar de doido. E eu trabalhando naquele ambiente, eu ouvi que não era exatamente isso. Eu ouvi até que há pessoas que estão aqui dentro da igreja que precisariam, sabe, um dia
fazer uma consulta com um psicólogo, talvez com um psiquiatra. Eu trabalhando naquele ambiente, eu pude perceber o que acontece quando a pessoa ela perde a noção da realidade, o que acontece na mente do homem quando ele se entrega a tudo aquilo que se passa ao seu redor. Mas há também os casos que são doenças. A gente vê casos lá que são em parte são espiritual, mas também tem casos que são naturais. E a palavra, Paulo vai falar assim, olha, toma o capacete da salvação, coloca o capacete da salvação. Colossenses 3:1 vai falar assim, olha, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Como que eu faço isso? O que é colocar o capacete da salvação? Sabe quem nos deu a salvação foi Cristo. E Ele nos salvou do quê? Do poder da morte. O que produz a morte? O pecado. Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, quando Paulo está nos induzindo a colocar o capacete da salvação, também é uma situação que vem em dias maus, não é, como eu já falei, não é apenas quando situações ruins, desesperadoras acontecem, mas também é quando vem tentações, é parte do dia mau. A palavra vai dizer, olha, coloca o capacete da salvação, eleva o seu pensamento às coisas que são de cima, Colossenses 3:1. Porque na nossa mente, Jesus um dia disse que é onde surgem nosso pensamento, é onde surgem os desejos, a cobiça, e as tentações elas vêm na nossa vida através dos nossos olhos, que são a janela da alma, como eu diz, através dos nossos ouvidos. A palavra vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E Salmo 1 vai falar um pouco acerca disso. E também as tentações acontecem no nosso falar, porque Jesus um dia disse, não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai. Ele não estava falando de comida nessa hora, mas ele estava falando do que sai da nossa boca. Mateus 12:34, Jesus vai falar, olha, o homem come o seu bom tesouro. Não. O coração vai falar, a boca vai falar porque o coração está cheio. A minha pergunta para vocês é, nos momentos de raiva, nos momentos que dá um desespero, nos momentos que os ânimos estão à flor da pele, o que sai do seu coração? Provérbios, ele vai nos falar uma coisa, que o escrever dá manteiga para o jeito, e o torcer da raiva produz contenta. Nessas horas ele vai falar assim, olha, se o seu espírito se exaltou, põe a mão na boca. Nessas horas, não vou falar nada, mas não falar. É bom a gente conter palavras, porque a palavra vai falar que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. Então imagine como aconteceu um pouquinho aqui antes, quando eu estava mostrando. A minha filha. Sabe o que eu falo para ela? Ô menina abençoada, não precisa chorar, filha. Menina linda. Ô bênção de Jesus. Sabe o que você fala quando acontecem essas coisas? E eu reconheço que às vezes a gente lá em casa, quando sobe os ânimos, a gente não libera uma maldição. Mas às vezes a gente às vezes dá uns atritos, saem umas faíscas, mas Provérbios 27:17 que diz assim que assim como o ferro afia ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Então não sai faísca, então isso é normal dos casais. Glória a Deus.
que nós vencemos as tentações. Tiago, capítulo 4, verso 7, vai dizer assim, ó, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Ou é o contrário? Está assim, o lado. Já que aparece aí, o dinamite, não chegou a fazer. Oi? Aê, glória, Cecília de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como que a gente vê essa tentação? Meio de encontro aquilo que me atrai, que surge aos defeitos? Sabe, pegando dois exemplos agora no Antigo Testamento. Davi fugiu de Batseba? Não, ele foi contra ela. Agora José, ele foi de encontro à mulher de Potifar? Não. Agora, qual dos dois venceu a tentação? José. Ah, mas Davi se arrependeu. Ah, com certeza ele se arrependeu. Mas ele teve que pagar uma consequência. O filho morreu, o seu soldado foi ferido, o seu filho estudou a sua irmã. Então houve consequência do seu pecado. Isso foi consequência do pecado dele. O profeta havia falado que isso iria acontecer. Agora a minha pergunta é, você quer ceder às tentações que vêm para você e passar, ter que se arrepender e passar por algo que você não quer passar? Ou você prefere se apartar daquilo que está alimentando e vencer aquilo? Porque José, quando ele se apartou, ele não recebeu nenhuma honra de imediato, ninguém o aplaudiu, mas pelo contrário, houve mais uma aprovação. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele não lembrou, teve honra. Então, continue resistindo, continue se apartando das tentações, porque assim você está vencendo o dia mau. Glória a Deus. Por último, Paulo vai falar sobre você tomar a espada do Espírito. E a palavra vai falar em Hebreus 4:12, que essa espada do Espírito ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que cortava tanto de um lado quanto do outro. Era mais fácil de matar um guerreiro ali na hora da batalha. Glória, isso me abençoa demais. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é apta para discernir o que está dentro de mim e dentro de você. Sabe uma coisa que eu tenho vivido, e eu creio que isso tem surgido como um dom de Deus também, porque assim, a gente vai buscando ler a palavra de Deus. A gente às vezes está numa conversa com alguém e parece que a gente está pegando no ar tudo que a pessoa está pensando. Aí você começa a pensar, meu Deus, será que eu estou dando um pré-conceito da pessoa? E às vezes a gente vai voltar a ler a Bíblia, depois vai passando um tempo e tudo aquilo que a gente estava pensando, aquela conversa vai acontecendo, vai se descortinando. Por quê? Porque à medida que eu vou lendo a palavra, as coisas vão sendo descortinadas na minha vida e na sua vida. Isso também é um ato de justiça, como eu havia falado, os fariseus, eles têm uma prática de ler a palavra. Agora, para mim e para você, a gente tem essa constância de ler a palavra, ainda que seja apenas um capítulo no dia. Eu busquei um hábito que eu aprendi com o Sivanildo, um cara assim, muito inteligente. Ele falou assim, olha, você administrando um dia, Provérbios, ele tem 31 capítulos, então o mês tem 31 dias ou 30, dependendo do mês, ou até 28, como fevereiro. Então você lê ali um capítulo aquele dia. Se você não consegue ler a Bíblia toda durante um ano, que é o mínimo que se espera de nós, lê apenas pelo menos um provérbio no dia, porque aí você está buscando uma sabedoria de Deus. Deus, ele faz promessas para mim e para você. A palavra dele é fiel e verdadeira.
verdadeira. Então, para nós, Salmo 33, verso 4, que vai falar isso, que a palavra de Deus, ela é fiel. Então, tudo que Deus está falando para mim e para você vai acontecer. Mas se a gente não tem menção disso, como que a gente vai viver uma coisa que a gente não conhece? Sabe, quando o diabo foi enfrentar, foi tentar Jesus no deserto, Mateus capítulo 4 vai falar, 4:1 vai falar que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E todas as vezes que o diabo vinha tentar Jesus, sabe o que Jesus usava? A espada, a palavra. Porque Jesus falava assim, ó, está escrito, está escrito, está escrito. Agora minha pergunta é, você tem declarado aquilo que está escrito? Quando as coisas começam a acontecer na sua casa, você tem declarado aquilo que está escrito? Eu não tinha um hábito de fazer o que eu tenho hoje, e eu louvo a Deus hoje, porque eu tenho esse hábito de todos os dias de manhã eu vou fazer a minha oração, mas antes de sair de casa eu começo a recitar todas as bênçãos que Deus tem. Deuteronômio 28 falo que eu vou ser bendito, que não somente eu, mas a minha casa será bendita ao entrar e ao sair. Então tem uma prática constante. Tem umas pessoas por aí dizendo assim, olha, você atrai aquilo que você pensa. Isso nada mais é do que a fé. E tem umas pessoas que falam ainda assim, olha, tudo que você fala acontece. Isso nada mais é que a fé. Então, busque na sua casa, sobre a sua vida, no seu trabalho, e falar assim, olha, vou prosperar. Ah, mas o negócio aqui está dando errado. Não, mas o que importa é o que vai sair da sua boca. Aleluia. Lembrei. Certo dia, vocês podem ficar de pé. Certo dia, está escrito em Ezequiel 37. A palavra vai dizer que certo dia, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel assim, Ezequiel, esses ossos poderão viver? E Ezequiel diz, Senhor, só tu sabes. Aí no verso 9, Ezequiel 37, verso 9, Deus manda Ezequiel profetizar sobre um vale de ossos secos. E Ezequiel diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E a palavra vai dizer que começa a acontecer um reboliço. Começa a se juntar osso no seu osso. E um exército se levanta. Aleluia! Mas sabe onde Ezequiel estava? No cemitério. No vale de ossos secos. Não tinha ninguém de pé. Tudo destruído. E Deus fala para ele assim, olha, profetiza, Ezequiel. Ele poderia falar assim, Deus, só tem osso aqui, ó. Está tudo no chão, não tem vida. Para que eu vou falar? Para que eu vou liberar a palavra, Senhor? Você acha que Ezequiel fez isso? Não. Aleluia. Ezequiel falou assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E a palavra fala que veio dos 4 cantos. Começa a profetizar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Vai começar a acontecer de todos os lados. Dos 4 cantos. Vai começar a acontecer de uma forma que você não esperava. Porque a fé, ela não se move pelaquilo que eu e você podemos enxergar com nossos olhos, mas é na certeza. Então começa a declarar, porque vai acontecer. Se parece que não está acontecendo, se parece que é sempre um dia mau, sempre parece que é um dia mau, começa a profetizar, porque assim diz o Senhor na minha vida e na tua vida, vai acontecer. Toma, se reveste na armadura que Deus está dando para você hoje, na sua casa, no seu trabalho, no ministério. Se reveste, faz renúncia. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que aquele que é vencedor para Deus não é o tanto que ele pode conquistar, mas é o tanto que ele pode renunciar por causa de Cristo. Agora, para mim e para
você o quanto que eu e você estamos dispostos a renunciar por causa de Jesus Cristo. Renunciar à mentira, às tentações. Tudo o que foi ministrado aqui sempre falou de renúncia. Na minha vida, na sua vida, sabe como a gente vence? Renúncia. Sabe como a gente conquista? Renúncia. Sabe uma vez Deus havia falado para Josué: Josué, olha, você vai conquistar, você vai tomar posse, você vai ser vencedor, Josué. Mas você tem que fazer do jeito que eu estou lhe falando. Mas teve um dia que um homem, no meio do povo, não fez o que era para fazer. Roubou aquilo que não era para pegar. E a palavra vai falar que o povo foi para uma outra batalha depois de ter acontecido isso. Não havia feito a renúncia que Deus havia pedido. E eles estavam em maior número, o povo de Deus em maior número. E a palavra vai falar que eles falavam assim: olha, manda só 10.000, porque senão vai fadigar o povo. E a palavra vai falar que eles tiveram derrota. Morreram 36 homens naquele dia. Aí Josué, como líder, inspirado por Deus, se proja falando assim: Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor fez isso com a gente? Aí Deus fala assim para Josué: Josué, Israel pecou. Tira o anátema do meio do povo. Tira o pecado do meio do povo. Manda o povo renunciar, porque vocês só vão ser vitoriosos quando vocês renunciarem. Aleluia. Eu queria agora que vocês meditassem nessa palavra, se revestissem da armadura que Deus lhes concedeu aqui nesta noite, e que, para finalizar, para encerrar, vocês orassem junto comigo nesta noite. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus, pela revelação que veio por meio do teu Espírito Santo. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está conosco, Pai amado.